Vamos para outro assunto importantíssimo de hoje, falando sobre Banco Master. Está na nossa página, a notícia, uma das mais lidas aqui, uma repercussão relacionada à atuação de Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal procurou pelo menos 4 vezes o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder a favor do Banco Master. Essas são informações que foram publicadas pelo Jornal Globo, pela jornalista Malu Gaspar, que vem trazendo aí informações a respeito do Banco Master. Segundo a publicação, o objetivo de Moraes seria para tratar dos problemas do banco fundado por Daniel Vorcaro. Ele foi preso em novembro por suspeita de fraude em uma transação bilionária e solto dias depois usando tornozeleira eletrônica. Como sabemos, né, e já trouxemos aí em outras reportagens, a mulher de Alexandre de Moraes lá atrás atuou em ações relacionadas ao Banco Master. Hoje não mais, mas lá atrás sim, né? E o ministro Alexandre de Moraes teria procurado Galípolo. O escritório de advocacia da mulher de Moraes, Viviane Barsi, tinha esses negócios com o Banco Master atrás. Segundo a apuração do jornal o Globo, o contrato teria um pagamento de 3 milhões e 600 mil reais por mês durante 3 anos, isso no passado. E segundo os relatos, o presidente do Banco Central disse a Moraes, quando procurado, sobre as fraudes, o que fez o ministro recuar. Interlocutores contaram à publicação que, diante da fraude, o ministro teria reconhecido que não havia como negócio ser feito. Bom, o UOL procurou a assessoria do Supremo Tribunal Federal, a assessoria de Alexandre de Moraes, que disse não ter informações a respeito do caso, assim também como o Banco Central, que disse não ter informações sobre o caso e aguarda agora a resposta também da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane. Isso está cada vez mais pipocando, né, Sakamoto? Mas mostra aí algo perigoso, né? O envolvimento de esposas de ministros em escritórios de advocacia que estão com ações em andamento no Supremo Tribunal Federal. E aí essa revelação do jornal o Globo dizendo que Moraes tentou falar lá com o Banco Central. Fabiola, a gente vem repisando no All News há muito tempo a necessidade de ter um código de ética, um código de conduta, tal como inclusive o presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, vem defendendo, né? A questão não é de hoje, né? Primeiro que o que aconteceu, segundo narrado pela Malu Gaspar, é claro que é grave, e não cabe a ministro do Supremo fazer articulação nem lobby em nome de qualquer entidade privada, ainda mais entidades que ele vai ter que julgar, né? Com isso, o próprio Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido desde já de julgar qualquer ação decorrente do Banco Master, deveria logo de cara já se declarar impedido, não sei como é que está essa situação, mas ele deveria se declarar impedido, né? Mas é uma situação grave, né? Ele precisa se explicar, precisa vir a público, precisa falar, né? Não é porque ele teve um papel importantíssimo na defesa da democracia, né, que ele se torna imune a críticas ou imune a ter que dar explicações ou a ser investigado por conta de tudo isso, de maneira alguma. Da mesma forma, a gente teria que aproveitar este momento em que está pipocando essas coisas para apoiar o ministro Edson Fachin no intuito de estabelecer um código de conduta, um código de ética, de boas práticas no Supremo Tribunal Federal. Né? E não é só a questão, gente, não é só a questão, essa questão é grave, né? Claro, precisa ser investigada, mas não é só ela, né? Por exemplo, tudo, na verdade. Por exemplo, que a gente está vendo o quê? O Toffoli, né? Com relação também às decisões aí, né, das investigações, do Massa e tudo isso mais, né? As decisões que ele vem tomando, deu acesso ao Columbra, ao conteúdo, bloqueou, impôs sigilo. Gente, não, sabe, ele viajou num jato com o advogado de um dos envolvidos. Devia se declarar impedido também e não está se declarando. Você vai pegar todas esses regabofes em que ministro do Supremo vai, no Brasil, em Lisboa, em qualquer outros lugares, não são eventos acadêmicos, né, em que ele vai dar uma palestra acadêmica, não é? São eventos de articulação política, de lobby político, em que as pessoas, empresários, políticos, vão para ficar mais perto uns dos outros. Um ministro do Supremo caindo lá dentro, participando lá dentro, ou até organizando, como acontece no caso do Gilmar Mendes,
é uma questão que acaba extrapolando em muito o limite do aceitável e da ética, sabe? E aí a gente pode, tipo, fazer uma lista e uma capivara gigante, né? O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ele vem tendo ele vem, inclusive, sendo criticado por muitos dos seus pares ministros de Tribunal Superior, porque ele vem defendendo limitação de remuneração, limitação de salário, limitação de benefício, sabe? De não ser aquela festa do caqui cheio de penduricalho. Então é o seguinte, o Poder Judiciário é a principal caixa preta do país. É fundamental para o combate a ataques à democracia, é fundamental para o combate à corrupção em emendas parlamentares, é fundamental para que a Constituição não seja dobrada, rasgada, queimada e o pessoal faça coisa pior com ela. Mas isso não exime membros do STF de serem criticados e de terem que seguir regras, né? As regras são importantes, não pode fazer lobby, não pode participar de regabof de articulação, tem que ganhar o limite dado Constituição, que é o salário nominal do ministro do Supremo, 40 e poucos mil reais. Tipo, então tudo isso precisa ser feito, né, à luz, né, do respeito à República. E aí eu concluo dizendo, olha, não tem como não fazer tudo isso, não tem como passar, como os ministros são aqueles também que vão julgar a si mesmo o tempo inteiro, precisa de um código de ética, precisa de um código de conduta aprovado para ontem. O problema é que muita gente, muito ministro, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, é contra. Por exemplo, é contra botar na regra que familiar de ministro do Supremo não pode ficar participando de ações que vão bater de frente com os interesses que estão envolvidos no Supremo. Essa coisa de conflito de interesses não é simplesmente aquilo que é mais descarado. Tem muita coisa que diz respeito. O ministro do Supremo não pode conversar com o presidente do Banco Central por conta do fato se ele estivesse conversando por conta de uma ação, é uma coisa. Agora, não pode estar conversando porque a sua esposa, ela é advogada do banco. Não pode. E isso precisa estar claro, Fabiola. O nosso professor Walter Mairovich já até escreveu uma coluna sobre isso, publicou agora há pouco. Na análise dele, Alexandre de Moraes cometeu um crime. Usou o seu prestígio do cargo para beneficiar a esposa. E segundo até a reportagem da Malu Gaspar, tinha alguns casos aí que não era nem para beneficiar a própria esposa, mas para ajudar o próprio Banco Master, no sentido de que ele queria falar, olha, pode dar sequência, enfim, tentou ali conversar com o Galípolo, parece que foram 3 vezes, 2 por telefone e uma presencial, com o objetivo de beneficiar o Banco Master, não apenas a mulher dele, né, Dani? Foram 4 vezes. Deixa eu trazer algumas coisas aqui, porque o assunto é muito, como disse o Sakamoto, ele é muito grave. E aí, como tudo que a gente diz poderá e será usado contra a gente no tribunal, eu vou ser o mais meticulosa possível. Quando este caso, quando essas conversas acontecem, quando em meados deste ano ainda havia uma tentativa em andamento do BRB de comprar o Banco Master. Hoje já se sabe, por conta do avanço das investigações, que para o Ministério Público Federal, o BRB faz essa tentativa de comprar o Master para escamotear o fato, ou seja, esconder o fato de que no ano passado, em 2024, já tinha injetado bilhões, plural, bilhões, de recursos de suas carteiras, de seus clientes. O BRB tem a conta do funcionalismo público de Brasília, num banco, o Master, que o BRB já sabia ser insolvente, ou seja, um banco que estava mal das pernas. Então, em meados deste ano, esses contatos teriam acontecido, segundo a jornalista Malu Gaspar, 3 por telefone e 1 pessoalmente, que o ministro pede para que o Galípolo vá ao seu encontro de novo, segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar. Neste momento, o caso não estava no Supremo Tribunal Federal e nem se sabia que havia uma investigação criminal sobre o Master. O que se sabia era que o Banco Central analisava a operação de compra do BRB pelo Master. Então, não havia caso no Supremo, não se sabia nem que havia uma investigação criminal. O que se sabia é que havia uma análise técnico-administrativa do Banco Central sobre a viabilidade desse negócio. Isso muda, Daniela, o fato de que o ministro errou.
Não existe outra palavra, né, para dizer não muda. Por quê? Não cabe a um integrante da mais alta corte do Brasil, em especial, e isso é preciso admitir, o ministro Alexandre de Moraes, todo ministro do Supremo carrega uma capa muito pesada, uma toga muito pesada. Mas a toga do ministro Alexandre de Moraes pesa mais, por conta da gravidade dos casos que estão sob sua análise há anos e por conta da lupa que esses casos atraíram para ele, tornando-o quase que homem em instituição, a própria Suprema Corte. Então, não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal fazer gestões, ou seja, conversar com o presidente do Banco Central para entender em que pé está a negociação de alguém que ele gostava muito. A reportagem da Malu Gaspar diz que Galípolo, então, informa que havia, na área técnica, a suspeita de uma fraude que superava 12 bilhões de reais em 2025 no banco, entre o BRB e o Master. E que aí o ministro diz, bom, se a fraude ficar comprovada, não tem como aprovar mesmo. Acerta Galípolo em avisar que havia uma fraude? Também não. Então, assim, é um exemplo muito cristalino de quanto as relações pessoais estão valendo para grandes empresários, para grandes banqueiros, porque é isso, né? Chega-se numa ponta onde a gente não imaginava que o Master pudesse chegar, não dessa forma. O banco tinha, sim, o contrato com a esposa de Alexandre de Moraes, não para que ela o defendesse no Supremo, porque o caso ainda não estava no Supremo. E veja só, né, Fabiola, devolvendo a bola para você como a coisa é enroscada. Quando o ministro Dias Toffoli puxa o caso e fala, peraí que eu vou olhar o que tem nesse caso aqui do Banco Master, todo mundo chiou. Agora a gente está entendendo o tamanho do pepino que tem aí na mão dele. E que, por, obviamente, haver citação a pessoas ligadas a políticos, pessoas ligadas a integrantes do judiciário com foro de prerrogativa de função, não tinha como esse caso ocorrer na primeira instância, sob risco de depois haver uma série de nulidades que, ao fim e ao cabo, era beneficiar Daniel Vorcaro e o grupo que o auxiliou a chegar até onde ele chegou. Rasgar dinheiro, literalmente, Brasil afora, voando com pessoas ilustres, para, no fim das contas, se provar ali dono de um banco quebrado.